A paz do Senhor, meus amados irmãos, seja com todos, especialmente os ministros, as mulheres que ministram na casa do Senhor Jeová. Ontem nós falamos sobre o poder de mudar o ambiente, capítulo 1, a importância de Raquel como pastora e a disciplina de Jacó, que ainda não tinha tido uma experiência profissional na área do pastoreio. Estudamos também sobre o propósito de Tamar e a sua grande saga, chegar a ser uma mulher, mãe dos ancestrais do Senhor Jesus. Com 2 filhos, Pérez, de onde saiu Salomão, e Zera, de onde saiu Maria, sendo ela a mulher do pacto de Judá. Estudamos sobre isso e há mais coisas para você ler em todo este capítulo. Nosso tempo é exíguo, nós não temos condições de ir pedaço por pedaço. Esse seria meu sonho um dia, poder fazer isso com toda a Bíblia. Depois nós estudamos que mulheres emprestam espelhos e foi exatamente aí onde nós nos detivemos bastante a respeito do instrumento que a mulher via a sua própria face, a sua própria pessoa é derretido, este bronze é derretido e dele é feito então a bacia para o tabernáculo e as bacias de reposto para o tabernáculo. Estudamos que cada vez que o sacerdote entrava, que as mulheres ficavam ali diante do tabernáculo, poucas pessoas falam sobre este assunto, da vigília das mulheres, das anciãs do ministério que ficam ali do lado de fora para servir. Isso no antigo pacto. E no novo pacto, Deus não somente as introduziu no santuário, mas deu a elas a oportunidade de ensinar na casa do Senhor. Então, cada vez que o sacerdote entrava ali, que ele olhava na bacia, ele estava olhando o espelho da sua família. Você jamais poderá entrar no santuário se não tiver esta imagem no seu coração e na sua vida, da sua família. E daquela que emprestou o espelho para ser derretido, a fim de que você possa se ver a si mesmo. Quantos líderes hoje entram no santuário sem passar por esta bacia que lava os pés, lava as mãos, essa bacia onde ele vê com os seus próprios olhos a sua imagem de sacerdote. E quem é que está ali na porta do tabernáculo? Está cada esposa de sacerdote ali, está representada naquela bacia. Se você passar por cima dessa bacia, você morre no santuário. A importância das mulheres aí, eu me detive aí um pouco, mas ainda há muito o que se falar sobre isso, que Deus te dê revelações maiores do que Deus me deu a mim. Mas a base é esta. Depois nós terminamos a nossa primeira aula de ontem com Moisés, quando ele está defendendo as pastoras. Infelizmente, depois que ele defende as pastoras, se casa com uma mulher que não havia aprendido de fato como se manter ao lado de um pastor como Moisés. Um pastor que foi feito pelo seu próprio pai. Ela jamais poderia reclamar isso, porque o seu próprio pai, Jetro, que o preparou, que o disciplinou, que o instruiu em todas as coisas relacionadas aos cerimoniais do tabernáculo. Foi ali que, nesses 40 dias, ele aprendeu o sacerdócio universal, do qual ele era partícipe, maior do que o sacerdócio de Arão, que ele iria estabelecer depois que estivesse no Monte Sinai. Queria que você fosse juntando tudo isso para você entender que Jó, Abraão, Isaac, Jacó e o próprio Moisés, lá em cima o Labão, o Jetro aqui em Midian, era um sacerdócio universal antes, não era um sacerdócio local. Quando Deus escolhe
A nação de Israel, para ser uma nação sacerdotal lá em Abraão, isso só vai acontecer a partir do momento do Monte Sinai em diante. Até então, o nome do sacerdócio era sacerdócio universal. Esse sacerdócio estava estabelecido numa tenda, num cordeiro, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Estava estabelecido em cima de um princípio universal, onde todos os pais, os patriarcas daquele tempo, eram os sumos sacerdotes. Inclusive, o próprio Moisés vai fazer parte desse sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a quem Deus deu o nome. Isaías é temporário, mas o espírito que Deus deu, espírito de Elias. Paulo é temporário, mas Deus dedicou esse nome, o Jesus de Paulo. Abraão era temporário, mas ele falou, o Deus de Abraão. Deus existia antes de todos esses. Mas ele, por causa da sua comunhão, por causa da comunhão desses grandes homens de Deus, Deus acabou dando este nome, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Jesus de Paulo. Espírito de Elias. Por quê? Por causa da comunhão que eles tiveram com a divindade, a comunhão que eles tiveram com Deus. E esse é o princípio fundamental para aqueles que querem servi-lo, querem honrá-lo na sua casa. Terminamos com Moisés. Aqueles falsos pastores ou aqueles pastores verdadeiros com falsas atitudes, testemunhos ruins, que simplesmente maltratavam as 7 pastoras. Deus sempre levantará um Moisés para defendê-las. E espero que você seja um, se você é um homem. E você, mulher, siga adiante no seu propósito. O próximo capítulo é o capítulo 6, mulheres que lutam por seus direitos. Vamos na página. Mulheres que lutam por seus direitos. Capítulo 6. Na sua apostila, página 27. Página 27, deixa eu virar isso aqui. Mulheres que lutam por seus direitos, onde o machismo prevalecia. As terras de Judá, as terras de Israel, isto é, todas as tribos reunidas ali não estavam divididas, porque elas vão se dividir só lá em 1 Reis, capítulo 12. Aí havia uma união total, uma união especial. E nós passamos a conhecer, quando lemos o livro de Josué, capítulo 17, verso 3, diz, mas Zelofeade, que significa primogênito, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, senão filhas. E eis os nomes de suas filhas. E ele começa, Maalá, que quer dizer doença, Noa, que quer dizer movimento, Ogla, que significa perdiz, Milca, que significa rainha, e Tirsa, que significa favorável. E aqui nós temos diante de nós, não 4 temperamentos ou 5 temperamentos. Aqui nós temos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, especialmente as irmãs, nós temos aqui os 5 tipos de mulheres. E para os homens é até bom abrir os olhos deles com isso. Das mulheres, para que elas saibam que tipo de temperamento, que tipo de personalidade elas demonstram quando estão ao lado dos homens. Há algumas mulheres que sabem só exortar. Tudo para elas é paulada, pancada, tô ponto, tô pego, peguei o pedaço do pau, vou arrebentar, vou acabar. Essa mulher nunca vai terminar os seus dias acompanhada com o marido. Nunca vai terminar os seus dias acompanhada com o seu marido. A mulher que sabe exortar, ela sabe consolar. E as mulheres que sabem consolar, elas vão manter a paz na sua família, no seu ministério. A mulher que sabe consolar
prevalecerá em todo o tempo no seu casamento, será respeitada pelas suas noras, pelos seus genros, ela será uma verdadeira matriarca da paz, porque ela sabe exortar, mas ela sabe consolar. Mas a mulher que sabe exortar, que sabe exortar, que sabe consolar e que sabe edificar, esta reinará em prosperidade. Quando o seu esposo, seu amado, estiver dando uma notícia ruim, ela tem uma palavra. Ela entra com o Espírito Santo, ela entra com o Espírito consolo, o Espírito paracleto, o Espírito do advogado para abençoá-lo, para honrá-lo, para poder lembrar as coisas grandes que ele fez no passado. É como Deus. Quando nós queremos seus milagres, nós temos que lembrar as suas maravilhas. Salmo 77. Lembrando das suas maravilhas, então ele se ergue e vem ao nosso lado. Mas a mulher que só exorta, só briga, só arranja problema, que tira a paz, que não respeita o amor e a paz do seu coração, essa ficará sozinha, essa chorará mais do que todas as mulheres que choraram na história. Ela viverá uma vida de planto, choro, de tristeza e de solidão, porque ela ficará só o tempo todo da sua vida. O grande segredo do ministério pastoral é exatamente o consolo, porque é o pastor que traz o consolo. Os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Desses 5 ministérios, este que é o que tem aliança, é o que traz a aliança de Deus para com o povo. Este é o homem da paz, é o que prevalece. Ele não gosta muito de se mover, está em movimento, ele está sempre presente. E a grandeza do pastor ou da pastora é a sua presença. Se você fica para Israel, para lá e para cá, sua igreja nunca crescerá. Você fica de viagem para um lado e para o outro, a sua igreja nunca crescerá. Porque as pessoas vão desconfiar de que você está roubando o dinheiro da igreja. As pessoas vão desconfiar que aquilo que você está vivendo é uma pura mentira. Não está proibido que o pastor tire as férias, mas não está proibido que o pastor todo mês esteja viajando para Israel. Meu Deus, que vergonha isso. E ainda vão para os lugares errados. Chegam lá no Egito e mandam foto que estão no Monte Sinai, quando o Monte Sinai é na Arábia, segundo o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Além de estarem defraudando, ainda estão mentindo. E às vezes mentindo sem saber que estão mentindo, e muitos já sabem que estão mentindo, mas eles continuam prevalecendo. Falei isso para um amigo meu, ele falou, não se meta na minha vida. Eu só queria dizer para ele que ele estava mentindo, e continua mentindo. E cada dia mais, caindo. O pastor, a pastora, ele tem que saber os temperamentos das pessoas, para que eles possam lutar pelos direitos delas. Ele também tem que saber dos seus próprios direitos e conhecer. Existem mulheres que lutam por seus direitos. Página 27 aí, diz Zelofaed, pai de filhas somente. Quando as mulheres entraram na lista dos homens e receberam herança. Veja os 5 tipos de mulheres aqui prefigurados. Doença. Uma mulher que você casa com ela é só doença. Você sabia que você ia casar com ela? Sabia que ela era representação de doença? Você tem que viver com ela e terminar a sua vida com ela. Você sabia que você iria tomar essa decisão. Mulheres que é só doença, todo dia doença, é uma dor aqui, é dor de barriga, é dor de cabeça, você vai dormir, é dor de cabeça, é dor de cabeça, é dor em todos os lados. O nome dela é Mala. Entre os seus membros vai ter a Mala e vai ter pastora Mala também. Outro tipo de mulher aqui, das 5, não é temperamento, é o tipo, é o estilo delas. Noa significa movimento. Oh, mulher terrível. Oh, mulher terrível, meu amigo. Você chega em casa, não tem comida para comer, ela está na igreja. Ela está cuidando e aconselhando os casais, mas o casamento dela está indo por terra, porque ela é movimento. Ninguém acha ela, nem na casa da mãe, nem na casa do pai, em lugar nenhum. Ela não é encontrada porque ela não tem perseverança, ela não sabe que ela é. Ela é a pastora Noa. A pastora Noa. A outra é a Ogla, perdiz, arisca. Não mexa com ela.
Meu Deus, não é isso. Não mexa com essa mulher, você vai morrer. Ela vai te estraçalhar. Ela é uma barraqueira. Ela é barraca na casa da mãe, barraca na casa da avó, barraca na igreja, barraca na rua, barraca no carro, barraca com os que pagam, com quem ela paga lá no posto de gasolina o gás do seu carro. E você vai ter muito problema quando você tiver uma pastora Ogla. A outra é Milca, rainha, mulher tranquila. Esta mulher, rainha, ela reina. É você que vai fazer a comida, meu filho, hoje. Traga-me copo de água. Me traz uma comida aqui na mesa. Me traz uma comida aqui na cama. Ai de ti se você não comemorar o aniversário dessa Milca. Ela jamais lavará a louça. As unhas delas estarão sempre grandes, de propósito. Para dizer, você não está vendo aqui, mas elas conseguem mexer no seu celular. É incrível com aquelas unhas de gata. Esta aí. E por último, penúltimo, a rainha. Esta aí, a Milca. E por último, a Tisa, favorável. A mulher da graça. Essa mulher é alegre a qualquer ambiente. Embora ela esteja triste, ela manifesta a sua alegria. Ela está cuidando de todos. Ela dá a sua vida por cada ovelha. Ela luta. Às vezes está sendo injustiçada, mas ela está aí. A Tisa favorável está ali. Ela jamais deixa de cumprir o seu compromisso de esposa, nem o seu compromisso de ministro na casa de Deus. Essas mulheres se reuniram para lutar pelos seus direitos. E a reivindicação dessas mulheres, dos filhos de Manassés, está aí no capítulo 17, versículo 4, que diz: e se apresentaram diante de Eleazar, o sumo sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor Jeová mandou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos irmãos. Por isso, de conformidade com o mandato do Senhor Jeová, Josué lhes designou herança. Lhes designou herança entre os seus irmãos, entre os irmãos de seu pai. As porções são mais que o número de herdeiras, e aqui os direitos delas. Capítulo 17, verso 5, de maneira que caíram a Manassés 10 partes, junto à terra de Gileade, a terra do bálsamo. Olha onde que está, a Bíblia é tremenda. Elas herdaram a terra do bálsamo, a terra da cura, a terra do consolo. Elas não herdaram a terra da guerra, da batalha, a terra da espionagem, a terra dos detetives. Não, senhor, das detetivas, que estão buscando um meio de encrenca, de confusão. Das mulheres Noa, das mulheres Malá, das mulheres Perdiz. Tenho certeza que esta mulher foi a que falou por todas. A mulher favorável, ela consegue todas. Qual tipo de pastora que você é, que você está me ouvindo agora? Em qual dessas você se encontra? Que Deus me livre. Josué capítulo 17, verso 6. Porquanto as filhas de Manassés obtiveram herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade pertenceu ao resto dos filhos de Manassés. No 7 disse: e a fronteira de Manassés alcançava Asher, que quer dizer feliz. A fronteira delas alcançou a felicidade. Irmãos, a Bíblia é muito forte. A Bíblia é demais. O fato delas lutarem pelos seus direitos transformou a história inteira de toda a nação. O fato delas alcançarem a sua herança no meio do seu povo alcançou uma vitória total em todas as suas conquistas. E muitas vezes as nossas doutrinas, nossos meios de especificar determinadas ordens dentro do templo. Eu fico tão triste quando eu vejo no nosso ministério, meus irmãos ali, 7.000 homens sentados, recebendo instrução, e as esposas não estão ali presentes. O machismo da nossa igreja, Assembleia de Deus, é muito grande. Por isso, um ministério onde as mulheres são elas que mandam, na Assembleia de Deus, no Brasil, da convenção, seja qualquer ela que for, quem manda são as mulheres, lá nos travesseiros da noite. Desde que eu nasci,
que eu vejo isso. Vejo isso nos meus colegas mais íntimos. E a esposa de alguns já foram, mas, na verdade, meus irmãos, por que acontece isso? Por quê? Porque eu estou dando ministração para os pastores, mas as suas esposas não estão ali para estarem ouvindo essas mesmas ministrações. Quantas ministrações extraordinárias que nós vemos ali no Ministério do Belém, ali no Ministério da AD, de Brás. Mas onde estão as esposas desses homens? Dou graças a Deus que, pelo menos a Igreja Assembleia de Deus do Brás já está caminhando na direção bíblica quanto ao Ministério das Mulheres. Com um pouco de dificuldade, mas estão caminhando. Quando chegaremos a ter um encontro de obreiros, esposas, esposos? Por que não tem? Por causa do machismo dos atuais presidentes de hoje. Essa é a pura verdade, absoluta. Mas Deus vai mudar isso. Deus vai tirar isso e vai colocar o que Ele quer fazer. Deus fará isso. Ele fará. Outro capítulo é o capítulo A Sábia Líder Débora. Antes de entrar em Débora, eu só queria dizer uma frase. Está aqui no capítulo 17, verso 7. E a fronteira de Manassés alcançou a felicidade. Até Mikmetat, que quer dizer esconderijo, que é o Altíssimo, esconderijo do Altíssimo, que está diante de Siquém, o ombro, significa ombro, e seguia para o lado direito até os habitantes de Tapua, que quer dizer fonte da cidade da maçã, chega em Cantares. Meu Deus, o que Deus fez aqui, meus irmãos, quando ele coloca essas 5 mulheres ali, dignas de receberem o seu direito de herança, e Deus as faz chegar às terras de Manassés com essas bênçãos também, a felicidade, o esconderijo, o ombro e as maçãs. Isso significa felicidade. Eu sinto aqui no meu corpo a glória de Deus, eu sei que você também sente ao ler a palavra. Pastor, você está lendo que Bíblia? Todas as minhas versões de Nelson, elas têm o significado dos nomes. Se você não tem, você está perdendo muita coisa nas suas mensagens. Estamos em plena promoção. meujesus.org. Estude conosco no osanabibleschool.com, daqui dos Estados Unidos. Estude conosco. Senhor te abençoe. Um próximo ponto é a sábia líder Débora. A vitória dada pelas mãos de uma mulher. Uma das coisas que eu mais aprendi convivendo 15 anos ali em São Paulo, no Belenzinho, com o meu pastor José Wellington, que ele pouco usa a palavra. É um dos pastores que menos prega. Mas quando ele prega, a igreja está sedenta de ouvir a sua voz. Esse é um princípio muito forte que eu aprendi com ele. Todos os pastores de todo o campo pregam ali na reunião de obreiros, pregam nos cultos à noite, de domingo, pregam em outras reuniões favoráveis da graça de Deus para aquela igreja. E uma das coisas mais lindas que Débora tinha é que ela sabia utilizar os ministros que estavam à sua disposição. Por isso que eu estou falando agora da nossa liderança. Saber utilizar, dar 10 minutos para um, 5 minutos para outro, para aqueles que têm o dom da palavra, que estão se formando, que estão caminhando no campo, no meio das congregações, que Deus está levantando, eles os trazem à sua presença para dar-lhes ali uma honra de 10, 15 e às vezes até dos próprios 40 minutos de mensagem. E isso eu aprendi com o meu pastor José Wellington. Você que está trabalhando numa igreja, muitas vezes você é o único que prega. É o único que está ali pregando. E há várias pessoas sentadas ali com o dedo no meio da Bíblia, apontando para o texto em que eles querem trazer uma palavra de exortação, de consolo, de edificação. Mas você é o bonachão, o dono da cocada preta. Há mulheres sentadas ali, há homens sentados também, há evangelistas que ainda nem foram ordenados, mas por Deus o Espírito Santo já os tem como tais. Mas o seu poder, a sua glória, conheço a muitos. Conheço a muitos aqui pertinho de mim, longe de mim. Irmãos, 70% dos pastores que eu conheço
são fominhas de púlpito, eles acham que com isso a igreja os respeitará e com isso as igrejas o rejeitarão. Porque todo dia eu não posso comer feijão com arroz, tem que ter um ovinho. Não, todo dia eu tenho que comer ovo, tem que ter o arroz. Todo dia eu não posso comer a mesma comida porque me dá vontade de comer outras proteínas para a bênção do meu próprio corpo. Outras frutas diferentes das que eu comi ontem. Um café diferente do que eu tomei ontem. Enfim, meus irmãos, um breakfast que eu não tive, que eu voltei amanhã diferente. Assim é expor a palavra para a igreja. E quando você é o único que prega ali, a gente não te suporta. Não passou tantos anos em Belo Horizonte. Um pastor passou ali 30, 40, 50 anos a igreja, mas a mensagem era boa, a mensagem era maravilhosa, mas o povo não aguentava mais. O povo não aguentava mais. E quando ele saiu, ninguém sentiu saudade. Oh, meus irmãos, vocês estão me ouvindo agora. É muito importante você dar uma comida diferente pela boca daquele que você ganhou para Jesus, que você batizou, que você orou para ser batizado com o Espírito Santo, que você instruiu, na verdade. Quando aquela mulher trouxe as vasilhas, emprestou as vasilhas, os filhos disseram, não há mais vasilhas. Então a Bíblia diz que ela ia separando as vasilhas cheias. Ela ia dizendo, vamos separá-lo. Está cheio, está ungido. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Quantas mulheres de Deus estão cheias? A vasilha está cheia. Está ali. Mas o pastor disse assim, não, fica aí. Ouça a mensagem. E como ela está cheia, ela não recebe. Porque ela está cheia. O que ela precisa? Abra uma congregação e envie essa mulher para lá. Para que ela mostre o seu trabalho, para que ela mostre a sua competência. E tenha cuidado, porque ela pode ser uma mulher favorável. Ela pode ser uma mulher favorável. Ela pode ser uma mulher de movimento, mas que você pode ajudá-la a estabelecer-se nas suas raízes, porque eu tenho que dar raiz onde eu sou plantado. Pastor, essas mulheres podem ser mudadas? Podem, claro que podem. Já estão sendo mudadas agora. Só de ouvir quem elas são, elas já querem mudar. Porque esse é o coração de uma mulher. Qual é a mensagem que eu tenho em Débora? É que ela encontrou uma dificuldade. Um rei chamado Jabim, diz o texto, tipo da morte, e Cícera, tipo de Satanás, o capitão e o rei. Verso 2 do capítulo 4 de Juízes diz, o Senhor Jeová entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, que significa castelo, e o comandante do seu exército era Cícera, que significa ordem de batalha, que habitavam em Razorete Ragoim, que quer dizer terra da madeira. E aqui tem uma nota importante que eu pus. 20 anos de opressão sob o poder de Cícera. Juízes 4:3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová, porque Jabim tinha 900 carros de ferro para a guerra e durante 20 anos oprimiu com violência os filhos de Israel. Aí Deus tem uma chamada. Aqui que eu ponho aqui o homem, a importância da associação do ministério, que a mulher sozinha não pode realizar. Raquel tem que abrir as comportas do poço. Raquel, as mulheres pastoras são defensores contra os falsos pastores. E Débora, ainda que seja líder, precisa de um Baraque. E você não pode nem desprezar as Déboras, nem as Raquel, nem tampouco as Déboras. Esse é um ministério junto, é um ministério conjunto, é um ministério associado, é um ministério de respeito, é um ministério de honra. Quando é que vocês vão entender isso? E aí em Juízes capítulo 4, versículo 4 diz, naqueles dias Débora, que significa abelha, olha aqui o símbolo da multiplicação, da doçura, e vocês têm aqui, diante de vocês, é muito importante. Muito importante. Aí na página 30, lugar da palavra profética,
O texto diz, Juízes capítulo 4, versículo 5, e sentava-se embaixo da palmeira de Débora. Determinados homens têm que ter senso de inteligência, tem que ter inteligência. Se eu sei que eu tenho o meio pelo qual chegarei à vitória, não irei a esse meio, não batalharei contra ele. Se é um obreiro na minha igreja que pode fazer o que eu faço, e eu estou enfermo, estou doente, ou estou enfraquecido, ou tenho algum problema, então eu vou usar esse obreiro, vou levá-lo à instrução, vou levá-lo a estar perto de mim, vou ensiná-lo, vou me sentar debaixo da palmeira. Esse foi o grande segredo. Grande segredo. Eu admiro muito este rapaz chamado Baraque. E aí ele diz, sentava-se embaixo da palmeira de Débora, entre Ramá, quer dizer lugar alto, e Betel, que é casa de Deus. Esse lugar é um lugar muito interessante, porque Abraão estava entre Betel e Ai, mas ele está entre Betel e Ramá, a casa dos profetas e a casa de Deus. Mas você ler no capítulo 12 de Gênesis, você vai compreender ali que Abraão fez a sua tenda entre Ai e Betel. E ele foi mais sábio do que o próprio Abraão. Ele disse, sabe o quê? Estou em Ramá e em Betel, a casa de Deus, o lugar alto e a casa de Deus. O lugar dos 50 profetas, lugar alto, Ramá. Na região montanhosa de Efraim, quer dizer fértil, e os filhos de Israel vinham para serem julgados por ela. Onde é que ela se sentava? Ela não estava entre o julgamento e a casa de Deus, ela estava entre a casa dos profetas e a casa de Deus. Onde é que você se senta? Onde você anda? Onde você se movimenta? Quais são os seus movimentos? Com quem você está associado? Com esses falsos profetas de proveta aí do Grajaú? Esses profetas falsos que estão por aí? Esses falsos profetas que estão aí no Anhaim? Aqueles falsos profetas da zona leste de São Paulo? Aqueles falsos profetas ali da região do Ver o Peso de Belém do Pará? Aqueles falsos profetas ali no morro fulano de tal aí de Salvador? Para quem que eles profetizam? Profetizam para quem é político, para quem tem dinheiro, para quem é rico, a quem eles visitam. Mas ela julgava entre o lugar alto e a casa de Deus. Uma mulher que quer servir a Deus no seu ministério, ela tem que saber onde é que ela está sentada, aonde é que ela se estabelece, aonde é que ela vive, com quem que ela convive, meus amados irmãos. Com quem que eu estou convivendo? E aí você vai ver a história toda, porque ali é a batalha de Cristo no Calvário, Deus fazendo a guerra, e a vitória final será estabelecida, e é um tipo da igreja, em Romanos capítulo 16, versículo 20, que em breve ele esmagará por nossos pés a cabeça da serpente. Mas a principal mensagem aqui é, Débora não lutou só, ela soube quem era capaz de ajudá-la na batalha. E ela conheceu um casal importante. E desse casal, a esposa deste homem é que vai destruir, esmagar a cabeça do seu maior inimigo. E como ela vai atraí-lo na tenda? Que peça que ela vai usar? O martelo, a palavra, o leite, o que ela vai usar? O nome dela significava cabra. Você tem que saber a hora de dar o seu coice, minha irmã. Não pode ser levada por ventos de doutrinas ou por manipulações de homens que te manipulam. Essa é a história linda dessa mulher. E Deus então promete que ele vai dar uma vitória. Ele vai dar uma vitória pela mão de uma mulher. Que coisa tremenda. Ele, aí na página 30, diz Cristo, o Pai e o lugar santo, a convocação pela palavra profética, tipo de Cristo, relâmpago. No Tabor, Cristo recebeu a notícia da sua morte, lá em Lucas 9:31, através de Moisés e Elias. O Filho do Pai gracioso estava no lugar santo. Aí nós vemos no capítulo 4, verso 6, e ela mandou chamar Baraque, que é relâmpago. Quem é o relâmpago da sua igreja? Esse que você tem que utilizar para fazer aquilo que Deus tem falado na sua vida. Você pode liderar, mas você tem que aprender a utilizar os elementos, os obreiros, as obreiras da igreja, para que alcance as metas que Deus tem colocado no seu coração, como líder que está sentada entre Betel
e o lugar alto. E ele disse, e diz o texto, porventura não ordenou o Senhor Jeová, Deus de Israel, dizendo, vai e avança até o monte Tabor, que é a colina, e toma contigo a 10.000 homens dos filhos de Naphtali, quer dizer, minha luta, e dos filhos de Zebulon, que é exaltado. E aí nós passamos a ter, aí no meio da página, a vitória sobre os cananeus, o seu grande rei. Deus moveu esse homem de longe para um propósito, lugar onde Cícera seria destruído. Muitas vezes fazemos mudanças incompreensíveis, mas no futuro entenderemos. Nós temos que atuar pela fé com mudanças que muitas vezes as pessoas não vão compreender. Aqui o tipo de Satanás e seus demônios, Juízes capítulo 4, verso 13, Cícera reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, e a toda a gente que estava com ele, desde Razorete, Aguion, até o ribeiro de Quizon. E o Senhor saiu adiante dele e estava com Jael, a mulher. Muito forte a palavra, porque é a respeito dela que ele está falando. Jael, a quem Deus deu a vitória ao seu povo pela mão de uma mulher. Mas essa mulher, ela está debaixo da autoridade de outro homem, que é seu marido, que está debaixo da autoridade de Baraque, e que Baraque está debaixo da autoridade de Débora. Então é uma engrenagem poderosa, uma engrenagem extraordinária de sucessão hierárquica, para que haja vitória em todos os sentidos da vida de uma pessoa. No Salmo 18, verso 1 a 40, nós temos um tipo dessa batalha, porque o salmista conta essa história de novo, mas não relacionada a Débora e a Baraque e a Jael e a seu esposo, mas sim relacionada a Cristo e a sua vitória na cruz do Calvário, em Mateus capítulo 27. No capítulo 4, verso 16, mas Baraque perseguiu os carros do exército de Arosete Ragoim, que quer dizer dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não haver mais um só. Como Israel matou Cícera, Satanás será finalmente vencido pela igreja. E Cícera fugiu correndo à tenda de Jael, a cabrita montês, mulher de Heber, o queneu, porque havia paz entre Jabim e rei de Razona, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Então ele entrou na sua tenda e ela cobriu com uma manta. Isso é uma habilidade tremenda. Só as mulheres têm essa habilidade. Dificilmente você vai ter essa habilidade entre os homens. Deus tem um lugar para o ministério das mulheres no ministério geral. E ele lhe disse, dá-me, rogo-te um pouco de água para beber, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu de beber. Eu dou o que eu tenho. Você está me pedindo água, mas eu te dou leite. Voltou a cobri-lo. Nós temos que ter muita habilidade para agarrar o inimigo, para triunfar sobre o inimigo. E essa grande vitória que uma mulher tem, habilidade toda mulher tem para utilizá-la em favor da obra de Deus. Essa diplomacia, essa habilidade. Um tipo da vitória de Cristo no Calvário, o lugar chamado Caveira, onde Satanás foi ferido. A igreja aplicará a vitória final de Cristo à igreja. Romanos capítulo 16, versículo 20. Que tremendo. Aquilo que foi prometido, foi dado. A grande engrenagem entre Débora, Baraque e esse casal. Meu Deus. A palavra profética de Débora vem a partir do capítulo 5, verso 7 em diante, e segue toda a sua palavra final. E sendo lá no capítulo 5, 23, ele mostra Jael, um tipo da igreja. A cabrita que deu o que tinha, o leite fez dormir. Quem não tem compromisso com a palavra, dorme ao recebê-lo. A cruz e a palavra de Deus fizeram seu papel em Romanos 16, 20. A vitória da igreja sobre Satanás. Os despojos da vitória de Císara, tipo de Satanás. E Jabim, o último inimigo a ser vencido, tipo da morte. Era Machur e Amanás. Depois você lê. É uma unção tremenda aqui. Uma unção aqui, uma unção, eu sinto aqui. Que ela chegue até você aí na sua casa. Que ela chegue até você agora, que você sinta esse poder extraordinário. Não precisa de tanta coisa. Basta sentir a presença do Senhor,
Que tipo de mulher você é dessas 5 mulheres? Busca uma transformação na sua vida, para que você tenha felicidade na sua vida ministerial e na felicidade do seu casamento. Porque enquanto você for uma cabrita desenfreada sem disciplina, uma mulher louca, ciumenta, varrida, barraqueira, você nunca terá vitória no seu matrimônio. Nunca terá vitória, porque o matrimônio é o símbolo do ministério da Igreja de Cristo. E, portanto, também não terá vitória no ministério. Por pouco tempo você será simplesmente uma mulher chamada pastora e daqui a alguns dias terá que viajar para a Europa fugindo das suas responsabilidades, como muitas estão lá. Eu conheço a maioria. Então veja isso. Vamos para o 8º capítulo. Ruth, um exemplo de mulher que soube como conquistar o seu lugar. Graças a Deus por esta água. Capítulo 8º, página 35. Página 35. Antes de seguir, queria fazer uma observação que agora acabo de me lembrar. Queria que vocês observassem agora esta palavra. Vou dar uma pausa aqui, mas não vou parar de gravar o vídeo. Vou continuar gravando o vídeo e já volto, porque eu preciso trazer um dicionário Webster que eu vou precisar. Vou ali buscar e já volto. Não saia daí. Este é o grande dicionário, é o Webster, no Universal. Esse é o melhor dicionário do mundo. Tenho ele comigo, guardo ele com muito carinho. Ele não somente traz palavras do mundo do sistema mundial, mas traz também as palavras bíblicas. Você precisa ter esse dicionário. Esse dicionário feito por uma família cristã e seus funcionários. Muito importante, vou utilizá-lo. Então, vamos ao texto. Aí no seu índice, você tem aí no seu índice, o que vocês disse aí, ó, no seu índice, aqui no seu índice, você tem aí até o capítulo 12. Capítulo 12 em diante, até o 25, que vocês estão vendo aí, vocês escrevam aí teologia. Teologia, que é a teologia em si do assunto que nós vamos estudar. Até então, eu estou apenas dando os exemplos sobre os quais essa teologia vai ser estabelecida. Então, eu vou colocar aqui no quadro, aqui vocês vão receber ao revés, porque eu não estou com a câmera específica. Mas até o capítulo 16, Uda, vocês vão ter a teologia exemplar. Então nós temos 2 tipos, a teologia exemplar e a teologia propriamente dita. Então a teologia propriamente dita, ela será do capítulo 12 até o capítulo 24. Que eu queria deixar isso aí para vocês, porque algumas pessoas falam assim, mas ele não está falando teologicamente do assunto. Estou falando biblicamente. E biblicamente também é teologicamente, que é a teologia bíblica.
Existe a teologia sistemática, existe a teologia bíblica. Tem outros tipos de teologia, mas aqui dentro desse aspecto quero mostrar para vocês que eu estou dando a teologia bíblica, usando desde Gênesis até o texto último lá, que faz parte dessa linha, que é Hulda, a profetisa. Então as mulheres que lutaram pelos seus direitos, acabamos de ver agora, e vamos agora entrar no ponto 8, que é Ruth, um exemplo de mulher que soube o que conquistar no seu lugar. Na verdade, eu não vou estar falando sobre o livro de Ruth, versículo por versículo, não. Eu quero tirar dali a teologia bíblica a respeito daquilo que fez essa mulher chegar a conquistar a herança e ser a mãe dos ancestros de Davi e depois a mãe de Jesus. E a própria Ruth está dentro dessa genealogia. Assim como Tamar lutou por um propósito, assim como Débora lutou por um propósito, assim como as 5 mulheres lutaram por um propósito de herança, também essa mulher Ruth luta. Mas só que ela tinha um problema. Assim como Raabe. Raabe é uma grande mulher, uma grande ministra, uma grande pastora. Eu vou acrescentar nesse livro, Raabe. Eu vou acrescentar, porque ele tem muita coisa. Né? Quando você adquirir esse livro, você vai ter, quando ele vier na teologia latina, você vai ter Raabe ali, você vai ter algumas outras coisas que eu, durante a aula aqui, comecei a observar da grande necessidade. Mas quanto a isso, está bem como está. Então, qual é a mensagem de Ruth? A mensagem de Ruth é que ela é uma moabita. Ela é uma moabita igual Raabe, que é uma mulher cananeia. As duas mulheres cananeias. E aí você vê Raabe na história da genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus. E você também vê a mesma Ruth, de onde vem o Jessé, de onde vem o Davi, de onde vem a família de Maria. Porque acontece isso aqui que muitas pessoas não percebem. Então vem assim, vem assim, vem assim. Então, Salomão tem 4 filhos. Então, um deles é Salomão. E o outro é chamado de Natã. Salomão termina no cativeiro. Então, daqui não vem o Messias. E em Jeremias, capítulo 24 fala que ele seria carpinteiro e que ele seria destruído. E daqui não sairia rei nenhum. E Deus guarda, porque dentro dessa visão aqui perdão, aqui não é Salomão. Desculpa, viu, irmãos? Davi. Muita coisa na minha cabeça, muita coisa aqui. Então, Davi, coloca Davi. Davi teve Salomão e teve Natã. E de Natã não teve outro rei a não ser Jesus. Porque de Natã vem Maria. E Maria gera Jesus. Então, aquele que foi desprezado, Deus guardou. Deus guardou. Essa é a mensagem. Por isso que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento e não num cavalo. Porque todos os jumentos foram dados para os filhos das concubinas. E o principal, que é o Salomão, recebe o cavalo branco. Então Jesus primeiro, quando ele entra em Jerusalém, ele vai entrar como filho de Natã. O filho direto de Davi. Entre Davi e Jesus não tem outro rei, a não ser Jesus. Então Ruth vai entrar nessa história. Ruth entrará nessa história. Ruth entrará aqui e não nessa história. Isso aqui é importante vocês observarem. Mas tem que entender um pouco. São muitos nomes, muitas vezes você vai se confundir, mas você vai se dar conta de que você está certo ou está errado. Esse é o princípio. Qual a mensagem de Ruth dentro desse assunto? O Ministério das Mulheres. O assunto é o poder da redenção. Boaz tinha o poder de redenção e como parente remidor ele tinha algumas incumbências especiais. Número 1, o parente remidor, o resgatador, deveria ser parente próximo daquele a quem deveria redimir. E quando Elimeleque foi para lá, para a terra dos cananeus, de Moabe, ele simplesmente negociou a sua terra. Só que como ele morre, não tem o dinheiro para resgatá-la quando Noemi quer voltar. Então ela não tem nenhum resgatador para isso, porque ela deveria ter várias coisas para poder resgatá-la. Quando Noemi vem, que se autodenomina Mara, amarga, porque como doçura ela tinha saído e agora volta como amargura,
Ela jamais imaginaria que Ruth iria voltar e que Ruth iria fazer uma declaração tão tremenda: o teu Deus é o meu Deus, não será o meu Deus. Já era o Deus dela na terra estrangeira, na terra de Canaã. Não foi como Jacó que disse, será o meu Deus no futuro. Teve muita dificuldade com isso. Mas ela disse, não, ele já é o meu Deus agora, mesmo fora da terra. Como Boaz era o parente redimidor, ele tinha algumas coisas. Ele deveria ter poder econômico. Número 2. Número 3, o parente remidor deveria ter disposição para redimir. Foi o que ele teve. Deveria ter conhecimento dos seus direitos, do direito daquele que detinha o bem ou o direito de propriedade como possuidor temporário. Deveria ter condições de mover um exército caso o posseiro não quisesse sair. Parente número 6, parente remidor poderia redimir a geração de um irmão que morreu sem deixar herança, casado com a mulher do seu irmão. B, a propriedade de algum parente que foi vendida por motivos de falência ou pobreza, que é esse caso que está registrado em Levítico 29, pelos seus últimos capítulos. 7, deveria conhecer os métodos e a simbologia usada na hora do trato da remissão. Boaz é um tipo de Cristo, pois ele é o nosso parente remidor. Ela não ficou esperando que a graça viesse e antes saiu em busca da graça. Toda mulher que tem um propósito na sua vida, ela não vai ficar esperando a graça bater na sua porta. Ela vai buscar a graça. A graça nos espera no campo de trabalho e nos motivos de tempos para nos humilhar, para nos fazer humildes também. Ruth sabia o seu potencial. Você deve saber o seu potencial. Deve entender, deve crer no seu potencial, no poder das suas mãos, naquilo que você pode fazer na sua vida. Uma mulher chamada por Deus. Como disse uma irmã, não é somente estudar, mas ser chamada por Deus. Mas já quando a pessoa vai buscar estudar a palavra, é porque ela já tem um chamado. A graça nos espera no campo de trabalho, nos motivos que temos para nos humilhar. Ruth sabia do seu potencial, ela conhecia a lei da cega, sabia que os segadores deveriam deixar os restos da colheita para os pobres, para estrangeiros. Ela agora seria um dos trabalhadores da última hora que saía para colher as últimas espigas, como você agora, meu Deus. Pessoas assim jamais passam necessidades. Em Deuteronômio, capítulo 24, 19 e 21, temos a ordem divina para não fazer a cega completamente, para que o estrangeiro, os órfãos, as viúvas possam cegar, a fim de que eles sobrevivessem. Uma prova incontestável do discipulado de Noemi, aquela nova convertida moabita. Por essa causa, ela rapidamente se torna uma trabalhadora na seara, onde ela mesmo disse que encontraria a graça. Ao cumprir a lei, ela encontrou a graça. Quem saúda é abençoado. Ele mostra sua humildade e o mesmo Senhor não pede a sua educação. O líder sente quando algo novo está acontecendo na sua empresa. Ele estava ali com uma mulher diferente de todas as mulheres. Por isso eu digo, nem todas são Ruth, nem todas são Ruth, nem todas são Noemi, nem todas são Débora, nem todas são Raquel, nem todas são Rebeca, nem todas são Raabe. Deus escolhe essas mulheres, Deus chama essas mulheres. Por isso que nem toda esposa de pastor é pastora. Meu Deus. Isso não é automático. Não ponha no púlpito uma cadeira para a sua mulher quando ela é apenas uma mulher que se senta ali com a sua bolsa bonita e abre o seu telefone e começa a mexer nele durante o culto. Ela não está nem aí para você. Ela não diz nem um amém. Ela não presta atenção nem para a sua mensagem. Você que é marido dela, tira essa Jezabel daí! Tira essa Jezabel daí! Assim diz o Senhor Jeová a ti, rapaz. Cria vergonha nessa cara, rapaz. Ah, porque eu vi fulano de tal pôr um sofá lá no púlpito, não sei das quantas, eu vou pôr também na minha igreja. Ah, porque eu fiz uma viagem, vi o pastor da Colômbia, vi o pastor lá não sei aonde, fazer igual também vou fazer.
Você não tem caráter, não tem responsabilidade, não tem caráter. Um dia tá de bigode, outro dia de barba, um dia sem camisa, outro dia com camisa polo, outro dia de paletó, outro dia sem paletó, outro dia de short. Você merece ser substituído por uma Débora! Calhamaço de vergonha que você é aí no seu púlpito, rapaz. Hein, seu palhaço? Vai te vestir, rapaz? Cria vergonha nessa cara, mantém sua indumentária, mantém seu caráter. Quem que você é mesmo, rapaz? Um ministro de Deus. Ah, meu Deus. Tragam as Déboras, Senhor. Tragam as Raquéis, Senhor. Tragam, Senhor. Tragam as Ruth. Não poda a autoridade dos seus liderados. Se você aqui está vendo aqui a autoridade de Boaz sobre o encontro dessa nova jovem que chega ali, que luta, que não está esperando na porta da casa dela. Se eu tenho poder, eu tenho força para poder debulhar essa terra. O restante que deixaram não importa para mim. Porque se eu debulhar essa terra, eu vou conhecer os servos desse homem. E eu conhecer e andar com esses servos, aprenderei a servi-lo. E então me casarei com ele e serei dono dessa terra. Ah, meus irmãos, quantas verdades aqui. A capacidade dessa mulher. Leia isso aqui, todo o livro de Ruth eu coloquei aqui quase. Capítulo 2, vai até a página 45, 47, 48, 50, meu Deus do céu. Até me arrependi de pôr. Mas aqui está. Veja só. Não me arrependi porque... Não é porque vocês não merecem, né? Arrependi porque não há tempo de eu falar, mas basicamente eu queria mostrar para vocês essa mulher que começa a debulhar. Depois ela recebe ordem para estar com seus servos, para aprender a como fazer. Deus tem um propósito na nossa vida. Você que quer chegar já para ser dona da propriedade, quer ser já, você precisa de remissão, você precisa de amizade, precisa de pessoas que te orientem, pessoas que tenham condições de te orientar para que você chegue ao lugar que você sonha. Não é assim da noite para o dia. Quem você quer matar? Quero matar Noemi para poder tomar o lugar de Noemi, para que Noemi possa respaldar-me, porque para que eu, no lugar de Noemi, possa respaldar aquilo que eu quero. É assim que muitas mulheres estão vivendo. Elas querem que Vasti morra. Elas não querem que Vasti viva e seja disciplinada. Elas querem que Vasti morra para que elas sejam Esther. E então elas viverão, porque aquele que deseja a semeadura igual, receberá também a mesma semeadura contra si. Quando você deseja a morte de outra pessoa, ou deseja a tristeza de outra pessoa, você passará 7 vezes mais a tristeza dessa pessoa. Quem que você deseja? Que tipo de pastora você quer ser no meio daquelas 5 que eu acabo de ensinar? Ruth, a sua identidade primeiro é com Deus. Teu Deus já é o meu Deus. O que eu vou fazer? Porque eu já tenho Deus. Onde quer que tu fores, eu irei. Eu tenho alguém sobre a minha cabeça, eu tenho alguém sobre a minha cobertura. Eu recebo palavras de uma cobertura, e o nome dessa cobertura é Noemi, aquela mulher triste. Mas Deus vai resgatar a terra do seu marido, e quem vai receber o projeto, quem vai receber o sucesso é você. Então honre a Noemi. Então ela leva o dízimo de toda a colheita para lá. Porque nós temos 3 tipos de medidas na medida de Deus. Nós temos o homer, nós temos a efa e nós temos o homer. Este é 222 litros, este é 22,12 e este é 2,2 litros. Este aqui é primícia do dízimo e esse é o dízimo do homer. O que ela fez? Levou o dízimo e levou as primícias para Noemi. Ao entregar o dízimo e as primícias para Noemi, ela estava ofertando pela terra da qual ela colhia aquela própria primícia, aquele próprio dízimo. Princípios tremendos. As mulheres são dadivosas, as mulheres são generosas. São as mulheres que não dão dízimo, são as mulheres
Perdão, são as mulheres que não deixam de dar dízimos, são as mulheres que não deixam de dar primícias, porque elas são generosas e Deus honra elas, Deus torce por elas, Deus batalha por elas. Qual desses tipos de mulheres você é? Então ela começa com a debulha 1%, depois consigo 10%, depois me darão toda a terra. Não era esse o objetivo dela. É porque Deus a premiou. Como Deus há de premiar. Como Deus vai te honrar. Leia todo esse capítulo. Você vai chorar. Você vai dar glória. Você vai honrar a Deus quando você estiver lendo todo este capítulo. Capítulo extraordinário. Para que passamos. Para que podemos passar. A segurança da mulher de Manoa no trato dos anjos. Que será daí a página 55, a nossa próxima aula. Talvez nossa aula vá passar de 4 classes. Se passar não tem problema, Deus está conosco. Lembre-se uma coisa, estas transmissões são oficiais no YouTube. Nós estamos colocando aí alguma coisa no Instagram e também no Face para poder atrair todas as pessoas para um só lugar. Então, essas aulas oficialmente você pode entrar no YouTube, entra e vá direto para o YouTube. Ah, mas eu faço parte do grupo Face, do grupo Ministério da Mulher. Continue lá. Mas, para nós levarmos todos, estávamos começando com o Michael, e o Michael disse, pai, leva todo mundo para o YouTube. Leva todo mundo para o YouTube. Vamos para o YouTube, todo mundo, e lá nos encontramos, amém? Na próxima aula, em nome do Senhor Jesus, vamos dar continuidade ao que estamos fazendo, mas nossa página principal é o YouTube, porque está dando de chinelo em todas as outras plataformas. Que Deus em Cristo vos abençoe e não se esqueça, estamos em plena promoção no meujesus.org. Entra lá, as Bíblias, os livros e tudo que você precisa dentro do ministério de Nelson, que você possa ser abençoado pelo Senhor. Obrigado pela sua audiência, obrigado por cada pessoa que faz parte desse projeto, em nome de Jesus.